Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui mais uma vez para tentar sondar o que pode acontecer nos confrontos do mundo do futebol, dessa vez nos jogos de volta, tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores. Vamos lá então para os avisos iniciais, como de praxe, hoje mais do que imprescindíveis, porque desde a última tiragem que eu compartilhei, veio uma galerinha aí que não tem mais o que fazer da vida falar: nossa, errou, não sabe de nada. Bom, para vocês, especificamente, eu quero dizer algumas coisas. Primeiro, que eu não sou Deus. Então, assim, graças a Deus eu não preciso acertar tudo. Segundo, em momento algum eu afirmei que o que eu dissesse aqui ia efetivamente acontecer. Muito pelo contrário, eu usei os termos possivelmente, pode ser que, vou tentar sondar o que pode acontecer. Então, assim, de duas uma. Ou vocês têm algum probleminha cognitivo, ou vocês não estudaram língua portuguesa direito na escola, tá bom? Então, fica a dica aí pra vocês. Passado esse coice inicial, lembro que estamos tratando com um oráculo, de forma que não se trata de uma ciência exata. Estou acessando as energias dos confrontos hoje, no dia 22 de setembro de 2024, para as partidas de volta da Sul-Americana e da Libertadores, que ocorrerão entre os dias 24 de setembro e 26 de setembro. Então, assim, até o dia dos confrontos, muita coisa pode se modificar, porque a gente está lidando com energias, a gente não está lidando com matemática. Então, pode ter aí muita coisa envolvida. Livre-arbítrio, inconsciente coletivo, eventuais lesões, eventuais indisposições. Eu não tenho o mínimo controle sobre essas coisas, novamente frisando, porque não sou Deus. Só para lembrar. Não quer dizer necessariamente que o que sair aqui vá acontecer. A gente está tentando entender que tipo de energia está rondando aí esses confrontos. Outra coisa, não tenho a mínima responsabilidade se o que acontecer nesses jogos efetivamente corresponder ao que saiu aqui nas leituras ou não corresponder, tá bom? Em nenhum dos casos, seja de acerto, seja de erro, a responsabilidade não é minha. Fechou? Deixa seu like, compartilha. Se você gostar, compartilha com um amigo. Se não gostar, compartilha com um inimigo. E é isso. Vamos para mais uma tiragem? Vamos tentar descobrir o que pode acontecer nesses jogos de volta? Vem comigo então. Quero saber qual vai ser a energia do jogo entre Corinthians e Fortaleza no próximo dia 24 de setembro de 2024, pela volta das quartas de final da Sul-Americana na Neoquímica Arena. A Imperatriz invertida, a Rainha de Copas e o Três de Espadas invertido. A Imperatriz Invertida vai falar de uma situação de bloqueio criativo, de tédio e de uma certa insegurança, uma situação de muita autocrítica. Em seguida, a Rainha de Copas vem trazendo uma ideia de lealdade, intuição, criatividade também. Então elas estão um pouquinho opostas aqui, né? Porque a Imperatriz falando de bloqueio criativo e a Rainha de Copas falando de criatividade. E aí, no final, a gente vai ter o Três de Espadas, que vai trazer um sentimento negativo, cansaço, insatisfação, até raiva, tá? E que isso tá borbulhando internamente por questões não resolvidas anteriormente. Então, como eu interpreto isso para um jogo, né, de futebol? Lembrando que o Corinthians fez o resultado no jogo de ida de 2-0, né? Então ele tá trazendo uma vantagem de 2 gols para casa. A Imperatriz trazendo a ideia do bloqueio criativo, junto da Rainha de Copas, que me indica também criatividade, eu sei que vai parecer repetitivo com outras leituras, mas esse jogo vai demandar criatividade, tá? A história do tédio pode ser até em relação a um jogo meio truncado, meio travado, estudado demais. Pode ser que o Corinthians se apegue bastante a essa vantagem que fez no jogo de ida e acabe não saindo tanto pro jogo, o que vai demandar muito mais do Fortaleza, que é quem tá precisando fazer o resultado agora, né? E aí, o Três de Espadas falando sobre essa raiva, essa insatisfação, esse descontentamento, esse cansaço, eu acho que tá muito mais pro time do Fortaleza, né? Eu não sei se no jogo de ida teve algum desentendimento, alguma coisa, briga ou qualquer coisa do gênero, mas me parece que o time do Fortaleza pode estar um pouquinho tenso. Vamos confirmar com as tiragens das energias de cada um dos times. O Três de Espadas também vai falar de uma situação de atrito, fala da necessidade de se mostrar aberto a resolver conflitos com colegas e superiores hierárquicos. Então, acredito que possa ter algum desentendimento. Não me parece ser entre as duas equipes, me parece mais interno, na mesma equipe. Superior hierárquico entre algum jogador e o técnico, ou entre o jogador e o juiz, ou entre colegas, entre dois jogadores da mesma equipe. Para mim, não tá muito claro que seja entre jogadores das equipes adversárias, me parece ser mais interno, tá?
Sport Clube Corinthians Paulista, 1º de setembro de 1910. Quero saber qual vai ser a energia do Corinthians para esse jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana contra o Fortaleza na Neoquímica Arena no próximo dia 24 de setembro de 2024. O As de Paus, o 8 de Ouros e o 9 de Ouros invertido. O As de Paus é uma carta extremamente positiva. É uma carta que fala de muito potencial, de muitas ideias inovadoras. Então me parece que criatividade não vai ser um problema pro Corinthians, tá? Nesse jogo. O 8 de Ouros, em seguida, vai falar de uma situação de esforço, de conquista através do esforço, né? De alcançar esses objetivos que a pessoa tem através do seu trabalho duro. E aí, o 9 de Ouros invertido, ele vai trazer um alerta para uma falsa sensação de estabilidade, o que pode trazer uma postura de, não é comodismo, mas uma situação de falta de ação, tá? Tipo, tá tranquilo, tá ganho, tal, vou tranquilizar. O que eu acho, lendo isso daqui, vou voltar atrás no que eu falei aqui da história do tédio, né, do Corinthians não precisar ir muito pra cima. Me parece que o Corinthians vai pra cima sim, vai tentar ampliar esse placar, vai colocar seu empenho, seus esforços aí no jogo, mas as cartas estão alertando pra tomar um cuidado com uma eventual postura de, tá tranquilo agora, porque o negócio pode desandar. Apesar de ter uma vantagem de 2-0, tem que tomar cuidado, né? O 9 de Ouros invertido saindo no final, me parece que talvez haja uma certa tranquilidade do Corinthians no final da partida, o que pode ser que traga algum problema. Pode ser que traga algum problema, tá? Tome algum susto em relação ao adversário e tudo mais. Fortaleza Sport Clube, 18 de outubro de 1918. Quero saber qual vai ser a energia do time do Fortaleza para esse jogo contra o Corinthians na volta das quartas de final da Sul-Americana no próximo dia 24 de setembro de 2024, na Neoquímica Arena. O Eremita invertido, a Força e o 3 de Paus invertido. O Eremita invertido vai falar sobre uma situação de isolamento e vai alertar para que a pessoa fortaleça os laços com seus companheiros ali em volta. A Força vai indicar que a pessoa tem todas as condições de superar quaisquer obstáculos, que ela tem muita força interna e que ela vai precisar de paciência, de resiliência até, para conseguir alcançar os seus objetivos. Por fim, o 3 de Paus invertido, ele não traz boas notícias. Ele fala sobre não lograr êxito em alcançar os objetivos apesar dos esforços. Fala até em decepção por não alcançar os resultados esperados e pode falar sobre o retorno para casa, para o lar. Então, assim, o que eu acho? Não significa necessariamente que o Fortaleza vá perder, tá? Mas as cartas alertam para o fato de que não vai adiantar o Fortaleza achar que vai levar esse jogo no talento individual, porque não vai. Vai precisar saber trabalhar muito o lado coletivo da equipe. Se isso não for feito, aí sim, as chances de não lograr êxito nesse jogo são grandes. E o Fortaleza precisa reverter o placar feito pelo Corinthians, o que é bem delicado, né? Porque o Corinthians dentro de casa ele é muito forte. Me parece que É meio idiota falar isso, né? Porque a gente já tem um placar pro Corinthians, mas assim, tá mais favorável para o Corinthians, mas isso não significa que o Fortaleza não consiga bater de frente e seguir adiante vivo na competição, mas vai precisar focar muito no trabalho em equipe, vai precisar fortalecer muito o jogo coletivo. Não adianta achar que uma peça vai resolver tudo, porque não vai, não vai. Então, assim, não tem nada perdido, mas particularmente, aí é uma opinião minha, tá? opinião minha, eu acho que o Corinthians passa sim para a próxima fase, mas eu acho. Gente, agora eu tô frisando muito mais essas palavras pra não ter gente me enchendo o saco, entendeu? Mas é isso. Vamos ver o que acontece. Não está tudo perdido, mas as cartas mostram um cenário mais favorável para o Corinthians, sim, também nesse jogo, com a possibilidade de ampliar o placar.